dia, sou Luciana do CREAS. Agora estamos ao vivo, né, para dar continuidade ao nosso Agosto Lilás. Hoje temos o prazer de ter a nossa amiga Tayane, né, Cabral. Tayane, oi Tayane, ela entrou, vamos ver aqui, Tayane, convidar a Tayane. Bom dia, Tayane. Bom dia, Luciana. Tayane Cabral, né, a nossa advogada de aliança e Isso, como Luciana presidente, falou, eu né, sou também. Tayane. Uhum. Isso, sou advogada do CREAS, daqui de Aliança, e presidente do CUNDICA, né, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do nosso município. É. Que bom, seja bem-vinda, né? Obrigada. Hoje a gente vai trabalhar, né, em cima como é que eu posso dizer, da rede, né? Saber um pouquinho da rede, né? De como funciona a rede, a questão do SUAS, né? Aí em Aliança e aqui em Camaragibe, né? Muito baseado na questão do enfrentamento. Tá travando. Travou aqui, Luciana. Está conseguindo me ouvir agora? Ouvi, eu tô. Agora a imagem tá ruim aqui. Tá voltando. Conseguiu? Tá conseguindo me ver agora? Tá me Sim, tô ouvindo? sim. Então, Tô. Tayane, aí eu queria saber, né, de que forma aí em Aliança essa rede de proteção, né, e a rede do SUAS contra a violência doméstica. Bem, aqui em Aliança, como a gente está nesse período de pandemia, né? Como vocês, a gente teve que se reinventar, né? Por isso que estamos fazendo um live, outras formas de divulgar forma de violência contra a mulher. Deixa eu ver, internet. Oi. Oi, Luciana. Voltou, né? Tô.
Pronto, eu vou de novo colocar. Desligar. Não tá desligando. Bom dia. Devido a alguns problemas técnicos, a gente está reiniciando, né, a nossa live, né, peço desculpa, né, pela Normal. questão técnica, né, e aí eu não pude te ouvir, né, o que que você pode nos trazer sobre esse desafio de vocês profissionais do SUAS. Isso. Aí, como eu estava falando, a questão desse agosto lilás caiu num período de pandemia e a gente teve que se reinventar nesse período, né? Então, o que acontece? Aqui em Aliança, as campanhas que estão sendo realizadas são lives também. Nós fizemos uma live no Facebook da prefeitura quando estava ativo. Fomos também nas farmácias, incentivar as farmácias a participarem dessa campanha do Sinal Vermelho, que é uma campanha de uma denúncia de forma silenciosa, em que a mulher, para quem não conhece, ela coloca um X vermelho na mão e vai à farmácia para que os profissionais dessa farmácia façam essa denúncia. Tem também aqui em Aliança, fomos às unidades básicas de saúde falar um pouco sobre esse tema. Também teve nos programamos para fazer uma questão do carro de som e entrega de panfletos, mas como já entrou esse período eleitoral a partir do dia 15, então algumas coisas não são permitidas mais. Então é um grande desafio, principalmente desse período que as demandas vêm se duplicando. Essa questão da violência contra a mulher, não só da violência contra a mulher, mas contra idoso, contra a criança. Nesse período de pandemia, acredito que vocês aí também têm recebido bem mais denúncias. E é bom saber que a sociedade está denunciando, que as mulheres estão denunciando. E nós, enquanto profissionais do SUAS, que atuamos nessa política de assistência, é desafiador. No sentido de que, primeiro, há muitas pessoas que ainda não conhecem a rede, então a gente sempre faz questão de divulgar cada vez mais essa rede de proteção e o atendimento a essa mulher que é vítima de violência. Então, essa mulher, ela chega no CREAS, há uma equipe multidisciplinar. Para quem não conhece o CREAS, ele é um centro de referência especializado de assistência social. E as demandas do CREAS são demandas de violação de direito. Então, mulheres que são vítimas de violência são acompanhadas pela equipe do CREAS. Então, essa mulher, ela chega, há uma equipe multidisciplinar, uma equipe formada por psicólogo, assistente social, e no caso de Aliança, por mim, sou advogada daqui, né? Então, faz todo esse acompanhamento à mulher. Aqui também, Tayane, aqui em Camaragibe, né, a gente também vem fazendo esse trabalho contra a violência contra as mulheres, né? Devido à pandemia, a gente intensivou mais os trabalhos em redes sociais, publicando, né, algo que pudesse motivar essas famílias a vir fazer a denúncia. E além disso, a gente vem fazendo a live, né, que hoje é a nossa última, né, desse projeto Agosto Lilás. E a nossa equipe também é uma equipe multidisciplinar, temos educadores, temos psicólogos, temos assistentes sociais e advogado, né, que é algo que é muito importante nesse trabalho na violência. E como você pode falar sobre o papel desse advogado no CREAS? Bem, o advogado do CREAS é uma figura que poucas pessoas sabem que tem no CREAS, né? E que tem esse advogado para prestar atendimento sociojurídico a qualquer pessoa que necessitar dos serviços do CREAS. Então, o que acontece? A atuação do advogado do CREAS, além de prestar orientações sociojurídicas, é voltado ao acompanhamento. Acompanhamento de famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. Especificamente no tocante à violência contra a mulher,
quando a mulher ela procura assistência, ela procura o CREAS ou a coordenadoria, essa mulher ela vai ser acompanhada. Então, o advogado acompanha essa mulher na delegacia para que essa mulher ela se sinta mais segura ao fazer essa denúncia. Então, vê a questão de registrar um boletim de ocorrência ou de já solicitar uma medida protetiva de urgência. E depois que essa mulher ela dá esse primeiro passo para romper esse ciclo de violência, que seria a denúncia, nós acompanhamos, há uma escuta dessa mulher, há uma escuta psicológica, tanto dela como seus dependentes, há um acompanhamento, tanto da mulher, como também dos atos processuais, como, por exemplo, o inquérito policial. A gente está indo na delegacia, a gente cobra providências, a gente cobra agilidade no encerramento desse inquérito. Se for a questão da medida protetiva, aqui nós temos a questão muito forte do judiciário, que é o deferimento dessa medida em até 24 horas, que a lei ela traz um prazo de 48, mas aqui em Aliança em até 24 é deferida pelo juiz de direito. Então, quando sai dessa fase de inquérito, que vai para uma fase processual, a gente cobra ao promotor uma agilidade na denúncia, cobra ao juiz uma agilidade processual, uma celeridade, para que essa mulher ela tenha o direito garantido e para evitar também uma revitimização. Então, é muito importante, porque as demandas do CREAS, a atuação do advogado, o CREAS ele lida com situações em que a gente precisa articular com o Ministério Público, com a delegacia, com o Poder Judiciário. E quem vai fazer isso é um profissional de direito, é um advogado, o advogado do setor. Então, para além, tem a questão das medidas socioeducativas, né? Por isso que tem um advogado também, para dar andamento a essa questão, para acompanhar esses procedimentos. Então, é muito importante essa figura do advogado na assistência, especificamente no CREAS. Você, como advogado, poderia nos explicar, porque o ciclo de violência, né, que a gente até falou a semana passada, tem o terceiro que diz que tem a questão do arrependimento, lua de mel, né? Porque a mulher já tem feito a denúncia e segundo a lei da Penha, a Lei Maria da Penha, essa denúncia já não pode mais ser retirada. Como é que vocês, como advogada, poderiam explicar melhor isso para o usuário? E isso, o que acontece? Apesar da lei garantir, da Lei Maria da Penha, ela trazer que poderia ser retirada desde que tenha uma audiência específica perante o juiz, a gente teve um julgado do Supremo Tribunal Federal, que é uma ação direta de inconstitucionalidade 4424, número. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa mulher ela não pode mais tirar essa representação num tocante a crime de lesões corporais, seja leve, graves, a lesão corporal. Porque o que acontece? Alguns crimes já tem a questão de não poder tirar, porque é de responsabilidade do Estado, como estupro, feminicídio, é responsabilidade do Estado, então não se pode, porque é o que a gente chama no direito de ação pública incondicionada à representação, não precisa de uma representação da vítima, o Estado tem que agir. Então, esses crimes já não tinha previsão, já não podia se tirar. Em crimes de lesão corporal, poderia, mas com esse julgado do Supremo Tribunal Federal, determinou que não pode mais se tirar essa representação, uma vez que a mulher ela chega na delegacia, ela registra um boletim de ocorrência, não se pode mais. Pode ainda no crime de ameaça, que não esse julgamento não abraçou o crime de ameaça, pode, se a mulher quiser, mas segue o procedimento da Lei Maria da Penha. Vai chegar no fórum. Quando chegar no fórum, vai ter uma audiência específica preliminar à denúncia do Ministério Público, em que se vai decidir se para tirar essa representação, em que ela representa no sentido de dar andamento, para que esse agressor ele venha a ser punido pelo crime que cometeu. Isso são os avanços do campo jurídico, segundo a Lei Maria da Penha? Isso a Lei Maria da Penha é o primeiro instrumento normativo que a gente vem ter, em 2006. E quando a gente faz uma análise de uma contextualização histórica, em que a mulher ela sempre foi vítima de violência, vista apenas como um sujeito de deveres e não de direitos, a gente vê que a lei veio tardia.
só em 2016. E por conta de toda a historicidade do caso Maria da Penha, por pressão internacional, é que o Brasil veio sancionar. Mas a partir da Lei Maria da Penha, nós tivemos inúmeros avanços. Primeiro que com a lei, quando ela é sancionada, acaba a questão de violência contra a mulher e para juizados especiais, criminais. Para vocês terem noção, a violência contra a mulher era julgada no mesmo locais que era julgada uma briga de vizinho. E esse agressor, ele era condenado a uma cesta básica, a uma pena de multa, uma pena pecuniária. Não se tinha uma punição efetiva, vamos dizer assim. Então, com a Lei Maria da Penha, ela já começa quebrando isso. Não pode mais ir para juizados especiais, cíveis. Não pode mais a pena de cesta básica, a pena de multa. E, além disso, a lei traz também várias questões, como, por exemplo, a criação de coordenadorias da mulher, a criação de secretarias da mulher, todo estado tem, a criação de CRAs, que são centros de referências a atendimentos a mulheres, a questão de casas-abrigos para as mulheres e para os seus dependentes. E no campo jurídico, a gente tem esse grande avanço em 2012, que é esse julgamento do STF, como eu comentei. Em 2015, a gente tem a tipificação do feminicídio como crime, homicídio de mulher por razões de gênero. E como era antes? Esse agressor não era punido quando havia uma morte de uma mulher por razão... Era sim, era na questão do homicídio qualificado. Sendo que a gente queria dar visibilidade. Mulheres estão morrendo por serem mulheres, por questão de gênero, por questão desse machismo estrutural e estruturante dessas relações sociais. Então, a gente queria dar visibilidade, igual a Lei Maria da Penha, que quando a gente fala assim, se eu chegasse e falasse Lei 11.340, as pessoas não saberiam o que é. Então, hoje em dia é muito difícil alguém que não conhece a Lei Maria da Penha. Quando a gente, cuidado com a Lei Maria da Penha, tem até essas coisas. Então, o feminicídio, ele vem, coloca assim um nome em homicídio de mulher para dar visibilidade, que é um feminicídio. Em 2017, a gente tem a lei que traz a questão de mulheres que chegam em delegacias ou instituto de perícias e elas têm que ser obrigatoriamente, quer dizer, preferencialmente atendidas por servidoras do sexo feminino nesses ambientes. É um direito da mulher ser atendida por uma servidora do sexo feminino. Isso também foi um grande avanço que veio depois da Lei Maria da Penha. Outro avanço que eu gostaria de destacar é a questão em 2018, a gente tem a tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva. Antes, se enquadrava em um crime de desacato, quando esse agressor, o juiz já havia deferido a medida protetiva, e a mais comum é a questão do afastamento do agressor do lar e proibição de aproximação, tanto da mulher como de dependente, se o juiz entender que sim, né? A questão de dependente, de testemunhas, enfim, vamos supor que seja só para a mulher. Se esse agressor, ele descumprir essa medida que foi deferida e ele se aproximava da vítima, era o crime de desacato à ordem judicial. Então, ele era conduzido à delegacia, registrava-se um TCO e ele era liberado. Em 2018, a gente tem a tipificação, inclui na Lei Maria da Penha o artigo 24A, 24A, que diz que o descumprimento da medida protetiva passa a ser crime. Então, se esse agressor ele descumprir, a vítima pode ligar imediatamente para a delegacia e ele vai ser preso imediatamente, porque passou a ser crime. Então, esses são os avanços que eu considero mais importantes da questão, tanto do campo social, como essa questão da criação de secretarias, como do campo jurídico, todos os avanços que a gente teve a partir da Lei Maria da Penha. E sei que temos muito que avançar ainda nessa questão da expressão social da contemporaneidade. E que bom, né, que está sendo feito um trabalho, né, voltado para esse público que era tão esquecido. E aí, aproveitando que você fala sobre medida protetiva, o que você pode nos falar sobre medida protetiva de urgência? Né? Isso está relacionado à Lei Maria da Penha também?
Isso, a lei, ela traz as medidas protetivas de urgência que vão ser aplicadas. Tem tanto as que serão aplicadas ao agressor, como aquelas que podem ser aplicadas à ofendida, que é a vítima. Então, ela traz em seu artigo 22, 23 e 24 algumas medidas protetivas que o juiz pode aplicar. A mais comum e mais conhecida é o afastamento do agressor do lar e a proibição de se aproximar. Tem também a questão, se ele tiver porte de arma, a suspensão desse porte de arma, posse ou porte de arma. Tem também a questão de ele ser inserido em programas, que foi até de 2020, é bem recente, em programas de reeducação, reabilitação, reeducação. Tem a questão de medidas protetivas também, que são a fixação de alimentos provisórios ou provisionais. O juiz, quando ele deferir a medida, uma das medidas, ele já pode fixar, vamos supor, 20% de pensão alimentícia, ele já pode, enquanto alimentos provisionais ou provisórios. E como é que funciona essa medida? É bem importante a gente trazer aqui. A ofendida, a vítima, ela vai na delegacia, ela solicita essa medida. Voltou agora? Bem, o delegado ele faz uma espécie de mini procedimento. Ele pede cópia dos documentos pessoais da vítima e dos dependentes, se tiver. Ele comprova de residências, documentos, e ele imprime um papel, que é a questão da representação por medida protetiva, e ela assina, requisitando essa medida protetiva. Então, ele junta essa documentação, juntamente com o boletim de ocorrência, e ele envia para o juiz, para que haja esse deferimento pela lei, o deferimento em até 48 horas. É o prazo máximo em que o juiz tem que deferir essa medida protetiva. Uma pessoa colocou aqui, só que eu achei bem legal pontuar mesmo, se o agressor for policial, ele também tem suspenso seu porte de arma, sim. Se o agressor for policial, ele pode sim ter suspenso seu porte. Uhum. Não é porque é policial que pode também agredir, né? O papel da polícia é de defender, de proteger. Não é isso? A gente deixa bem claro sobre isso. Agora, tem uma coisa. Existe a medida protetiva que faz a mulher sair do seu espaço, ir para um outro local. Como é que a gente poderia explicar isso? Bem, a gente sempre prioriza que a mulher ela fique no local, né? Porque o agressor que tem que sair. Mas sempre que tem casos em que a vítima, ela se sente ameaçada, o agressor está ameaçando, ela tem medo. Então, o que acontece? Ela pode sair desse ambiente e ir para uma casa-abrigo, que nem nós, que somos da rede de proteção, sabemos o endereço dessa casa-abrigo. É bem sigiloso. E é importante a gente pontuar aqui que não é só para a vítima, é para os seus dependentes também. Se a vítima tiver 10 filhos, vai ela e os 10 filhos para as casas-abrigos da Secretaria Estadual. Então, a polícia tem que acompanhar ela para ela tirar os pertences dela da casa. É importante pontuar aqui, tem que haver esse acompanhamento e ela retira e ela vai com seus dependentes para essas casas-abrigos. Uhum. Aí tem aqui Cláudio que está perguntando em relação à mulher trans, quando é agredida, como é esse direito, digo, tratamento? A mulher trans ela tem o mesmo direito. Ela tem sim o mesmo direito das mulheres. E esse tratamento também de medida Sim, de tratamento, sim, nesse sentido, sim, com certeza. Todos os direitos abarcados é da mulher trans também. até de sair para um outro espaço exclusivo, mulher trans. Com certeza. E a coordenadoria da mulher aí em Aliança tem feito esse trabalho em conjunto com vocês? Sim, a coordenadoria da mulher daqui, né? Ela, por enquanto, só há uma figura só há a coordenadora.
a gente ainda está caminhando para que futuramente a gente consiga ter uma equipe técnica, né? Tenha recurso para poder, na própria coordenadoria, ter um assistente, ter um advogado, ter um psicólogo. Então, sempre está presente no CRES, porque é uma demanda que não é só do CRES, é também da coordenadoria, né? Nesses casos de violência contra a mulher. Certo. A tua atuação no teu CRES, né? Que no CRAS, não, CRES, né? Como advogado, pontuando a questão da violência contra a mulher, o que vocês têm feito de mais interessante? Bem, eu vou dar um exemplo prático para que fique melhor a visualização desse trabalho do CREAS, que muitas vezes é tão difícil de ver, porque como a gente lida com violação de direito, é muito sob sigilo, tudo. Então, algumas pessoas pensam que o CREAS não tem atuação, mas é porque é sigiloso o trabalho do CREAS. E eu sempre digo, aqui em Aliança nós não temos pessoas em situação de rua, porque as que tiveram, nós conseguimos fazer essa articulação para ir para abrigo. Então, é um mérito do CREAS não ter em Aliança pessoas em situação de rua. Mas trazendo aqui, voltando à questão da violência contra a mulher, vou dar um exemplo que aconteceu aqui, em que uma usuária, ela procurou o CREAS e ela tinha nas mãos 4 boletins de ocorrência. E esse agressor, ele continuava preso. Ela tinha registrado 2 boletins de ocorrência, o juiz deferiu uma medida protetiva, ela registrou mais 2 boletins de ocorrência em razão do descumprimento dessa medida protetiva e esse agressor continuava preso. Então, imediatamente, nós acompanhamos essa usuária na delegacia para saber o porquê desse agressor continuar preso e no mesmo dia ele foi preso, porque no mesmo dia ele descumpriu essa medida, se aproximando dela e falando palavras injuriando, difamando. E ele foi preso, sendo que no outro dia, por ser questões de injúria, esse juiz ele converteu a prisão em medidas cautelares. E ele foi solto. E o que a gente fez? Conversamos com o delegado, ele pediu a prisão preventiva dele, porque ele incomodava, ele ia lá e ele já tinha ido lá com facão na casa dela também. Tinha essas questões. Então, o delegado ele pediu essa medida a prisão preventiva. Fomos ao judiciário, o juiz deferiu essa medida preventiva, essa prisão preventiva, para não confundir aqui, essa prisão, e ele foi preso. Assim que teve a decisão judicial, ele foi preso. E nós emitimos 2 relatórios. Um relatório meu, constatando toda a situação dessa mulher de ter 4 boletins de ocorrência e esse agressor continuar. E um relatório da psicóloga que mostrava o nível da saúde mental dessa mulher, a questão de como essa mulher estava fragilizada por conta dessa revitimização. Até porque ela chegou lá no CREAS chorando, porque ela não tinha mais esperança. Eu vou fazer mais o quê? Ela pensava, né? Eu já registrei tanto boletim. Então, ela chegou chorando e fizemos um relatório sobre a questão também fez a oitiva dos filhos, a escuta, quer dizer, psicológica dos filhos, e foi constatado no relatório o dano que esse agressor causou, tanto para a mulher como para os filhos que tinham medo dele, de como ele batia, quando ele vivia em casa, porque nesse período ele já não estava mais no lar. Então, eu acredito que ele ainda esteja preso. Ele ainda está preso, e a audiência ia ser agora, sendo que por causa desse período de pandemia, né? Aí ficou suspensa. Mas a gente faz o acompanhamento dessa usuária. Ela sempre vai no CREAS, sempre para a gente saber como ela tá, para esse fortalecimento. Até porque ela saiu de um ciclo de violência, ela rompeu. E é bem gratificante quando a gente consegue, né? Porque eu sempre pontuo que o trabalho do CREAS não é só fazer com que essa mulher denuncie. Porque talvez em um primeiro momento essa mulher ela não vai denunciar. Então o trabalho do CREAS é também empoderar essa mulher, mostrar os serviços que são ofertados, para que essa mulher ela se sinta segura ao fazer essa denúncia. Verdade, concordo com as suas palavras. Precisa, sim, fazer um trabalho com essa mulher para que ela possa sair desse ciclo de violência, até porque não é tão fácil, né, que
faz parte do dia a dia, né? São 3 etapas de ciclo, e ela só consegue se realmente fizer um trabalho é, especializado. Agora me diz uma coisa, essa relação do setor jurídico com o setor psicossocial, como é essa relação? No caso, no ambiente do próprio CREAS. Sim. Sim, bem, como nós somos uma equipe, então sempre há conversa, sempre há diálogo. E quando um caso chega no CREAS, eu sempre costumo dizer, não é um caso que é da psicóloga, não é um caso que é do assistente social, é um caso que precisa de intervenção de todos. Então, no caso da violência contra a mulher, precisa da intervenção da advogada, precisa da intervenção da psicóloga para que essa mulher ela seja acompanhada, ela seja submetida a um escuta em um primeiro momento, mas que seja acompanhada também pelo próprio CREAS e também do assistente social, porque tem que ver a questão social. Muitas vezes essa mulher ela está em situação de vulnerabilidade social. O agressor foi preso, o agressor que era o provedor. E outra coisa que é importante a gente desmistificar, que eu lembrei aqui falando dessa questão, se o agressor ele trabalhava fichado, tem a questão do auxílio reclusão, que muita gente acha que é para a questão, que é para o preso. Não, não é para o preso, é para o dependente do preso. Então essa mulher ela pode requisitar essa questão do auxílio reclusão. Mas voltando para o CREAS, se essa mulher ela tiver em vulnerabilidade, ela pode ser inserida nos serviços da assistência, porque a gente quebra essa ideia de que a assistência não é ação social, não é caridade, é assistência, é uma política para quem dela precisar. Então, aqui, se essa mulher tiver em vulnerabilidade, poderá conceder benefícios eventuais, como, por exemplo, a cesta básica, que é um benefício eventual, o aluguel social, também, se essa mulher ela não tiver nenhuma renda, não tiver como morar, tem a questão do aluguel social. Então, tem a questão, se ela tiver grávida, vamos supor, tem um auxílio natalidade. É uma série de benefícios que ela pode ser inserida, mas também não se encerra. Tem que se acompanhar o processo dessa mulher, o CREAS vai continuar acompanhando essa mulher, para que essa mulher ela se sinta mais segura, bem consigo mesmo, com autoestima melhor. Tudo isso. É por isso que é muito importante esse trabalho da assistência, especificamente do CREAS e da coordenadoria. E vocês trabalham junto com mulheres aí no CREAS de Aliança? Bem, hoje a gente não tem um grupo ainda, porque só há 3 mulheres que são acompanhadas pelo CREAS, sabe? O que chega para a gente, talvez a gente avance mais para frente sobre essa questão de notificação compulsória, mas hoje não existe a questão da notificação compulsória, né? Até há legalmente para a saúde, mas não chega para o CREAS, a questão de tanto da saúde como da delegacia, vamos supor. Então, a gente tem um grupo pequeno, é só 3 mulheres que são acompanhadas pelo CREAS hoje, mas que vamos crescer assim. Se houver mulheres vítimas, né, que elas sejam acompanhadas, que haja esse trabalho de empoderamento feminino mesmo. Hoje, aqui na Maravilha, a gente pode dizer que, com o aumento da pandemia, aumentou a quantidade de violência contra as mulheres. Faça também a nossa contribuição. Sim. A pequena ajuda vale fazer falta pelo contato, pelo salário de ouro, para pagar só da votação de tanta nós todos. Porque essa pessoa que está aqui do meu lado, ele também vivia, com a situação dele perfeita, ele ia trabalhando honestamente. Ficou mudo aqui, Luciana. Pode trazer o vídeo, o pessoal está o pessoal está escutando aqui. Ele também vivia, meus irmãos. Ele também vivia. Voltou aqui, porque ele também está passando um carro de som aqui na frente. Aí tá um barulho aqui. Eu estou aqui em Camaragibe, também da violência. Agradecer de moto, através desse agradecer de moto. Eu vou passar aí, pessoal, porque eu sei que não é fácil para saber abençoado. Sim. Mas eu sei que a verdade é isso. E está sendo apresentado pela rede, né? A rede é muito importante. Né? Com a chegada da brigada da mulher, com a coordenadoria da mulher que trabalha essa proteção contra a violência à mulher,
A rede, em conjunto, ela tem feito um trabalho mais voltado a essa demanda. Então, assim, a gente percebe a procura. Teve até um caso que eu fui fazer uma visita do PAEF, e aí eu fui numa unidade de saúde aqui, de uma das RPAs, e aí eu fui abordada por uma mulher pedindo ajuda, perguntou qual era o meu serviço, me apresentei, e aí, quando eu disse que a gente trabalhava com a violação de direito, aí ela disse, olha, estou sofrendo violência. Que E bom. aí ela veio. Hoje ela saiu, né? Demorou para que ela entendesse que ela precisaria sair desse ciclo de violência. Ela não chegou a denunciar, né? Ela não ia denunciar, porém ela conseguiu ressignificar a vida dela de alguma outra maneira. Que bom. Preferiu sair do espaço e procurar um outro lugar que ela se sentisse protegida, acolhida e recomeçar a vida dela. Então, assim, com essas notificações, a gente está chegando mais próximo, né? Que é muito importante. Eu acho que a rede ela tem que entender que tanto da saúde como da educação, a assistência, a civil, a coordenadoria tem que andar tudo junto. O objetivo da rede socioassistencial é de proteção. Então, É com isso? certeza. E a questão do assistente social, ele é muito solicitado aí nesse trabalho, como a questão da violência com as mulheres aí? Muito, muito. E eu sempre, tipo, o assistente social, ele é a figura essencial dessa política, né? Muito importante esse trabalho que, infelizmente, tem pouca visibilidade e das pessoas até conhecerem as atribuições do assistente. Mas que profissão importante, que trabalho importante é feito, né? Então, como é uma equipe, o assistente social, ele sempre vai fazer a visita a essa mulher para ver a questão dos dependentes, ver a questão de vulnerabilidade social, se essa mulher ela vai precisar, como eu falei, de benefícios eventuais. Então, o papel do assistente é primordial, é muito importante aqui. Todo esse estudo social acerca da vida da mulher, né? Para a gente poder fazer esse acompanhamento da melhor forma. E as redes de encaminhamento de vocês? Né? Quando é um caso, por exemplo, caso de violência psicológica, né? Eu sei que a gente tem a psicóloga, né? Nós, como psicólogas, a gente não pode fazer clínica no SUAS. Como é que vocês fazem? Vocês têm uma rede de apoio que vocês possam encaminhar? Sim, nós temos sim. Aqui em Aliança, nós temos o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde das Famílias, sendo que nesse governo de agora, do governo federal, né, o recurso que vinha do NASF, que era um recurso federal, ele foi cortado. Então, ficou a critério dos municípios, dos prefeitos, se iam manter ou não o NASF. Agora, que vai ter que ser custeado agora com recursos municipais. Então, aqui o prefeito manteve, sim, o NASF, que é de grande importância, essa equipe do NASF. Então, quando essa mulher ela precisa, que é em todos os casos que ela precisa, né? Que essa mulher ela chega tão fragilizada à rede, a gente faz o encaminhamento para a psicóloga do NASF, para ela começar a ir para essa psicóloga e fazer terapia, né? Aqui também, aqui a gente manda também. A gente tem a rede do NACH, a gente tem a rede da unidade de saúde também, né? Tem centros especializados também que oferecem o apoio da psicologia. E quando vocês poderiam dizer assim, números, contatos, para poder as pessoas de aliança fazer a denúncia. Bem, tem um número da Secretaria de Desenvolvimento Social que eu vou ficar pendente de postar assim que terminar a live. Eu vou postar aqui o número da secretaria que pode fazer a denúncia. Tem também a questão da delegacia, que agora eu confesso que me pegou e eu não lembro o número decorado da delegacia. Não lembro nem da militar, nem da civil, tá aqui anotado, mas eu confesso que eu não lembro. Mas essa mulher, ela pode fazer a denúncia. Aqui a gente tem só um número que é da secretaria, um número geral, que é para os outros setores. Fica uma pessoa responsável, então assim que terminar aqui eu posto o número específico. Porém, tem aqui, eu estou falando em âmbito municipal, né? Em âmbito nacional, a gente tem a questão do Disque 100,
que é o Disque Direitos Humanos. Em âmbito estadual, a gente tem a questão do Disque 180. Ó, já botaram aqui, a coordenadora do CRAS, Janaína, botou o número da secretaria ajudando aqui, ó. É o 998, é o 989427396. Tá aqui o número da secretaria. Também pode denunciar no seu CREAS? Pode sim. O CREAS e a coordenadoria são os órgãos especializados para essa demanda. Então, a mulher ela pode chegar no CREAS, fazer essa denúncia, ou qualquer pessoa da sociedade que queira denunciar um caso, porque eu sempre digo, briga de marido e mulher se mete a colher sim. Então, tem no CREAS, tem a coordenadoria da mulher também no município. Essa mulher ela também pode fazer a denúncia. Se ela não quiser naquele primeiro momento, ela quiser conversar com um assistente social ou com outra pessoa, ela pode denunciar no seu posto de saúde, porque essa demanda vai ser encaminhada para a gente, vai chegar para a gente. Mas o ideal, lógico, é que essa mulher ela procure a rede especializada, que é o CREAS e a coordenadoria, porque muitas vezes é um sofrimento tão grande falar sobre isso que a gente quer evitar que ela fale em um local, aí seja encaminhado para o CREAS para falar em outro. Então, é bom orientar nesse sentido, a procurar a rede especializada, que é o CREAS e a coordenadoria. Mas, se não quiser, nesse primeiro momento, quiser procurar o que esteja mais perto da sua residência, o posto de saúde, ou conversar com outra, para que essa demanda vai chegar para a gente. Agora, assim, no seu CREAS só pode ser presencial ou tem algum número de contato para que as pessoas possam ligar? Bem, no CREAS mesmo não tem. Tem o número da secretaria que encaminha para a gente. Tem só um telefone geral que encaminha para a gente, que é justamente esse número que está aparecendo ainda aí nos comentários. 894-27396, não é isso? A Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso. Que essa demanda vai chegar para a gente imediatamente. Aqui em Camaragibe, o nosso CREAS tem o nosso contato, né, que é o 30 90 53 53 aliás, 9553, né, tanto número, né, que pode procurar, pode também, aqui até o Anderson, obrigada, Anderson. Estou aqui, né, Anderson? Pode também procurar o da Coordenadoria da Mulher, que acha também no site da Prefeitura, se caso tiver acesso, né? A gente pode também procurar seu CRAS, que ele traz a demanda, né? E muitos também da saúde, né? Porque eu acho que é onde eles têm mais. O primeiro vínculo que eles têm é a unidade de saúde, por isso que eles procuram primeiro a sua ACS, né? Que aí a ACS vai encaminhar, que o correto realmente não é fazer a escuta, né? Ver que é uma situação de violência, encaminhar para os centros de referência, que é o CREAS, né? E eu gostaria também de agradecer a todos, Miran, Cláudia, Késia, Carlos, Rosemary, Leone, o CREAS de Piata, a SES, o Edson, Milton, a Clebiane, o Gilson, a Janaína, o Simplício, e todos aqueles, né, que participaram da nossa live, né? Comunicar que hoje a gente vai estar encerrando o nosso trabalho, o Agosto Lilás, que foi de grande importância, né? De trabalhar essa questão dessa violência contra mulheres, e que em setembro teremos a continuidade de live. A gente vai continuar trabalhando algumas lives semanais, né? Também estaremos retornando no dia 4/9 com lives voltadas para o Setembro Amarelo, né? Porque a gente sabe que muitos casos de violência ela traz muitas consequências emocionais. E aí que não devemos deixar só de
trabalhar em agosto, a gente tem que dar continuidade com esse trabalho e as causas que levam a essa violência, né? As sequelas, né? Os transtornos. E isso a gente vai continuar trabalhando em live. Por exemplo, em setembro, como é o Setembro Amarelo, a gente quer trabalhar uma coisa que muitas mulheres, por que sair dessa violência, chega até a cometer alguns atos contra si próprio. E visando nessa situação, né, nessa necessidade, a gente vai trazer temas voltados a esse público. Né? Gostaria de agradecer a todos que estão chegando agora, principalmente a você, Tayane, porque foi muito maravilhoso, né, te ouvir trazer sobre essa política que poucos conhecem, né, que precisa mais ser vista, né, que precisa ser entendida que o nosso trabalho não é de assistencialismo, de garantia de direito, né, e que o advogado existe no CREA justamente para essa garantia e não para advogar, né, que a equipe psicossocial é justamente isso, também tem esse papel de garantir, né, e não de clinicar, né, porque todo mundo, tem psicólogo no CREAS, e o psicólogo do CREAS faz o quê, né? Todo mundo psicólogo tem que fazer clínico. E é bom a gente deixar bem claro que o psicólogo do CREAS, ele vai dar o suporte daquele momento, mas que a gente não faz um trabalho clínico. O trabalho clínico é realizado pela rede de saúde, né? Iranli, Rose, gente, muito obrigada, né, mais uma vez, e quem sabe na próxima você também possa participar do tema, viu? Seja sempre bem-vinda à nossa live, né? Eu agradeço ao convite do CREAS Flor de Camará, Flor do Camará, né? Em Camaragibe. Agradeço principalmente a Anderson e a você que dividiu esse espaço comigo, e Anderson, que a gente sempre está debatendo aí sobre a política de assistência, o coordenador daí do CREAS, né? Então agradeço a equipe também, em meu nome, e agradeço a todos que participaram e estou aberta para outros convites, com certeza. Dona Rosa Vivian, né? Também, muito obrigada, né, a todos. Obrigada a todos. Até a próxima. Até. Tchau. Posso encerrar?